E essa liberdade também de buscar a Deus, de saber que cada dia é um dia diferente, um dia eu tenho uma maneira de entrar na presença de Deus. Guarde isso no seu coração. Não ore sempre da mesma maneira, não. Busque o caminho da adoração, o caminho da oração. Senhor, por onde eu vou? O que eu faço hoje? Esse caminho de novidade, ele é um pouco surpreendente. A gente gosta de ter muitos pés no chão, de saber o que vai fazer, o que vai falar, né, as decisões que vai tomar. Isso nós somos seres humanos, a gente gosta dessa firmeza, dessa certeza. Mas em Deus ninguém tem isso. Em Deus você tem que aprender que é uma criança. Se você começar a fazer muitas coisas padronizadas, uma liturgia, um ritual, você vai se perder na religião, né? Tive um dia muito interessante, e de manhã buscando a Deus um pouquinho e tal, chegando no trabalho, o cara pulou em cima do meu carro já, eu tô sem água, tem que trabalhar, não tem água, tá todo mundo sem água. Antes de eu entrar eu estava no carro aí na guarita, falei, rapaz, hoje o dia vai ser, segunda-feira costuma ser um dia tranquilo, né? E já chegou, me parou na guarita e tal. Falei, conversei, Deus tem me dado graça. Conversei, subi, já fui ver o negócio de água e tal, aquele tumulto, segunda-feira, o pessoal querendo trabalhar e tal. Mas interessante aquele dia, conversei daqui e dali com os funcionários. Quando eu estou saindo, encontro o pastor Ronaldo, é um pastor que está morando lá agora conosco, inclusive ele está nos ouvindo, disse que está ligadinho, 8 horas eu estou ligadinho lá. É um homem que já foi presidente de convenções, muito experiente em São Paulo, Rio, e agora está morando lá e juntos nós estamos orando por aquele lugar e evangelizando aquele lugar. Aí, aquele tumulto terrível, encontrei com ele, nós começamos a conversar, partilhar a nossa vida, ministério. Eu esqueci de tudo, esqueci de água, nós ficamos ali um tempão. Quando eu fui ver, pastor, despedi dele, quando eu fui ver a água já estava, os funcionários já tinham resolvidos e tal, e eu busquei a Deus, e foi aquele dia, levando aquele dia com um problema aqui, outro ali. Daqui a pouco o Wellington me liga, pastor, não posso ir, estou de serviço, não consegui trocar. Ih, rapaz, e agora? Bom, agora eu vou com o meu carro. E aí tinha que fazer alguma coisa no carro e tal, fui fazer, já avisei o Dida, eu vou com o meu carro, tu vai com o teu. 5 horas o Dida me liga, pastor, o carro quebrou. Ih, rapaz, e agora como é que nós vamos fazer e tal? Mas ele foi muito sábio, ele falou, então vamos fazer o quê? Eu vou descer com o meu. Mas a sede dele mandou uma mensagem para mim, falou, o senhor tem alguma opção? Eu já estava dando por descartada a vinda dele. O carro quebrou, só tinha um carro, eu vi com o pastor Fábio, os irmãos. Aí quando ele falou aquilo, eu fui orar. Quando eu fui orar, eu lembrei do carro da irmã Lucilene. Minha irmã, pode usar o seu carro? Claro, pastor, pode usar. Falei, meu irmão, então pega um táxi, corre lá para a rodoviária, a Lucilene vai colocar gasolina. E nesse corre-corre nós viemos embora. E a gente tem o propósito, pelo menos eu, de fazer pelo menos 1 hora em oração em cada viagem. A gente começa a orar, faz 1 hora em oração, e todas as viagens eu faço isso, até de passeio com a Nádia, todas as minhas viagens de carro é 1 hora de oração, vou para Pati, venho para cá, e nós começamos a orar, né, pastor Fábio? Deus nos visitou ali, diferente, hoje no carro, nós viemos orando de lá aqui, e Deus falou muito conosco ali. Então é muito interessante essa vida de novidade, de estar atento ao que Deus quer, de não ficar murmurando, lamentando, determinando as coisas. Às vezes Deus quer fazer coisas novas, né? A gente não pode, ao primeiro sinal de dificuldade, já abandonar tudo, né? Irmão Dida foi sábio, mas será que tem uma opção? Eu quero ir, eu desejo ir. E tinha uma opção, era isso que Deus queria. Deus queria que eu viesse com o pastor Fábio, que nunca vem comigo, ele vem com o Wellington, eu venho com o Dida e com a Fabiana. Hoje era para vir com eles, Deus queria falar conosco no carro, então Deus trocou, né? É Deus que faz essas coisas. Então é bom a gente ficar atento para isso, para aquilo que Deus está fazendo, e dar liberdade ao Senhor, e em tudo que acontecer, saber, Senhor, Tu és soberano,
Tu controla todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então Deus tem um propósito em tudo. Tenha mais calma, tenha mais paz nos momentos de aflição. Saiba que até nesses momentos Deus também está fazendo alguma coisa. E não padronize nada, né? Busque sempre a Deus, cumpra seus compromissos, seus horários com Deus, de culto, de reunião, mas tenha essa simplicidade de querer conhecer a cada dia, a cada momento, a maneira de adorar, de louvar, de bendizer ao Senhor. Deus tem essa direção do Espírito Santo, esse vento do Espírito que nos conduz para cá, para lá, que nos faz conhecer pessoas diferentes. Eu sempre estou no culto de manhã no domingo, e esse domingo eu resolvi ir à noite. O irmão André está dirigindo no Sargento. De manhã eu estou lá em casa orando. Senhor, o que eu faço? Falei, vou sair para orar, não vou orar ajoelhado hoje não. Eu tinha orado um pouquinho, né, em casa. Falei, mas eu gosto de orar muito andando. Eu acostumei muito a orar andando, porque no trabalho eu tive que aprender isso. Eu tive que aprender a usar o meu tempo livre, sair para os cantos para orar. E saí. Falei, para onde eu vou? Nem sei, eu vou andando. E saí andando e tal. Encontrei com uma pessoa, conversei, não deu para pregar o evangelho, fui, tomei o café, comprei uma resistência do chuveiro, encontrei com outro, já falei alguma coisa, voltei a pé. Sempre que eu faço isso, Deus faz uma obra. Daqui a pouco o camarada me chamando, eu não conheci, de cabeça branquinha já. Falei, pô, será que eu tô ficando velho assim? Meu colega, mesma idade que eu, será que eu vou ficar assim também? Tá me conhecendo não, rapaz? Eu falei, não, cara, pô, é da época e tal, e tal, e tal. Oi, e aí, como é que você tá? Tô bem, pá. E aquelas maluquices? Eu falei, não, cara, eu deixei de ser maluco, tô servindo a Deus. Pá, tô crente, cara, nunca na vida. Eu falei, tô, rapaz, agora eu sou crente, tô servindo a Deus. Pô, tu tá de brincadeira comigo. Eu falei, rapaz, vem cá. Aí levei ele pro canto. Foi uma oportunidade tão preciosa de Deus ali. Aquela saída diferente, que eu nunca faço isso, né? Eu tenho pedido isso a Deus. Deus, me dirige. Eu quero cumprir os compromissos que tenho, mas fora disso, eu não quero apenas cumprir os compromissos e ficar em casa parado. Eu quero dar liberdade a Deus para agir em minha vida. E quero que a minha vida inteira seja dele. Eu sou muito falho, limitado, mas que ele tenha liberdade de me acordar de madrugada, se for essa a vontade de Deus para me levar para algum lugar, né, num dia diferente. Eu quero que Deus tenha essa liberdade na minha vida. Eu me sinto ainda muito limitado, mas quero que Deus tome conta totalmente, né, e que a gente vá andando. Acho tão linda a leitura que nós estamos fazendo. Paulo era incrível, ele não parava, né? Ele aprendeu com Jesus mesmo. Ele não parava, ia para aqui, para ali, fortalecia um irmão, orava com o outro, expulsava um demônio, curava o inferno, e ele encontrava com os líderes. E ele via caminhando, perseguição, luta, e o camarada não desanimava. É incrível. Perseguido por onde quer que ia, cansado, pouco dinheiro, não tinha interesse em dinheiro, né? Ele fala na leitura de hoje, acho que já de amanhã, que eu leio a de amanhã já. Ele não cobicei nem prata, nem ouro de ninguém. Eu quero amar os irmãos. A alegria de Paulo estava nisso, em amar os irmãos. Paulo não teve uma denominação, não teve uma igreja, não tinha salário fixo. Que coisa linda, né? Eu lembro que na leitura, no finalzinho ali, ele se reúne com os irmãos, ajoelha, os irmãos beijam ele, e ele parte. Sem dinheiro, sem denominação. A riqueza de Paulo estava em estar com os irmãos, né? Ele não tinha compromisso com o templo, com denominação, ele tinha compromisso com pessoas, com irmãos. E a alegria dele não era ganhar dinheiro com o evangelho. A alegria de Paulo era fortalecer os irmãos. Ele esquecia dele próprio e andava para aqui, para ali. Onde ele ia, ele queria encontrar alguém, dar uma palavra, orar por alguém. E essa era a alegria de Paulo. Que seja a nossa alegria, né? Estar com os irmãos e sermos usados por Deus a cada dia.
né? Que saia de nós o perfume de Cristo. Senhor, tu podes me usar, às vezes eu nem sei falar direito, mas de alguma maneira tu pode fluir em mim, num aperto de mão. Deus pode ungir um aperto de mão, amém? Deus pode ungir um abraço, um sorriso, uma palavra muito simples. Deus pode ungir um comentário que você faz. A gente precisa orar mais para estarmos mais dirigidos pelo Espírito e Deus confirmar aquela palavra. O pastor Eric estava comentando aqui e Deus usa ele nos comentários. Ele estava falando do futebol que um dia ele estava jogando e ele era muito duro para entrar e entrou lá duro num rapaz e o rapaz virou para ele, né, e falou: vou te dar um soco na cara, tu quer ver isso, rapaz? Aí ele falou, contou aqui na semana retrasada: não quero ver isso não. E saiu ali. Aquilo desarmou o camarada e tal. E eu tô lá ontem em casa, né? Eu tô expondo isso para os irmãos entenderem. Eles num comentário, Deus usa. Eu tô lá em casa à tarde, me manda o rapaz lá do Taquara da SCB uma mensagem mal criada, zangada, encheram atrás da casa dele de bagulho, de lixo. Eu já tinha falado com os moradores, não me atenderam, já conversei e tal. E na verdade não é nada daquilo que ele falou. E ele mandou uma mensagem mal criada, daqui a pouco mandou outra. Eu peguei o telefone, o zap. Eu falei assim, agora eu já estava pensando: meu irmão, hoje é domingo, eu estou de folga, não gosto que fale assim comigo. Eu logo pula, né? Mas eu sempre dou, essa oradinha minha faz toda a diferença. Eu nunca atendo o telefone. E bate no escritório, tem que bater 2 vezes, não atendo. Deixa a porta, o cara bate uma vez. Quando eu vou atender: Senhor, me dirige, quem é, o que eu falo e tal. Essa oradinha muda a minha vida. E eu orei. Quando eu orei, eu lembrei disso. Aí eu estava zangado, falei: deixa eu dar 5 minutos. Dei 5 minutinhos, aí mandei. O apelido dele é Neném. Ô Neném, meu irmão, amanhã de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, é resolver esse problema para tu. Pode confiar na minha palavra. De manhã, cedinho, cara, eu já tentei 1 vez, 2, mas cedinho, cara, eu vou resolver isso para tu. O que eu puder fazer por você, você conta comigo, eu estou pronto a te servir. Daqui a pouco mandou outra mensagem. Falei: pô, 2 mensagens abusadas eu não aguento. Rapaz, o cara é um doce. Luiz, eu só queria, que eu não estou te pressionando não, tá? Eu só queria que tu soubesse, cara, que, puxa, pode dar um rato ali, né? Eu tô com a minha família aqui, pô, só quero te agradecer, cara. Pô, tu é um gerente bom, e tu aí já mudou, eu já fiquei maravilhoso e tal. Uma palavra, né? Um comentário do pastor Érico ali, dessa vez, tá? Nem sempre eu sou assim, consigo vencer, não. Dessa vez eu venci. Então eu queria que Deus, né, essa primeira inicial aqui, que Deus nos conceda isso, ungir as nossas palavras, comentários, sorriso, abraço. Deus pode fazer isso, né? E mesmo que você não saiba, ore por isso e creia nisso. Aquilo pode ter um fruto futuro. Deus não vai deixar você saber de tudo para não se ensoberbecer. Mas peça isso a Deus. Amém? Na verdade a palavra não é essa não, mas eu senti o desejo de falar com os irmãos sobre isso. Queria orar agora e que Deus nos conceda a graça, a sabedoria, a inspiração para que os irmãos ouçam Deus falar, como falou o meu coração. Que assim seja, ó Senhor dos exércitos, Deus sublime, perfeito. Senhor, nada melhor do que a tua presença. Como teu servo falou no carro, como é que o Senhor pode habitar com pessoas pecadoras como nós, Senhor? Um Deus tão grande, santo, sublime, e a tua presença ser tão real, tão verdadeira, inegável, Senhor. É a tua presença.
Não precisamos, ó Deus, de que ninguém nos fale dela, que ninguém nos ensine sobre ela. Não precisamos, Senhor, da exegética, da teologia. Não precisamos nada disso, Senhor. Quando Tu estás presente, Tu és perceptível. Qualquer um sabe e consegue entender que ali Tu estás, ó Pai. Então fica conosco mais um pouquinho aqui. Senhor, às vezes eu entendo quando os salmistas dizem que a Tua graça é melhor do que a vida. Quando nós sentimos essa presença, ó Deus, eu me vejo como salmista, quando ele diz: Senhor, guarda-me como a menina dos Teus olhos, esconde-me à sombra das Tuas asas. Oh Deus, às vezes eu fico distraído, mas às vezes eu posso sentir o calor das Tuas asas, Senhor. Isso me traz uma paz que nunca tive, ó Deus, em lugar algum, nem com nenhuma pessoa. Essa Tua presença vale mais que a própria vida, Senhor. Continua conosco, Pai. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, Deus me dá uns assuntos estranhos. Eu queria falar com os irmãos sobre a ira e os juízos de Deus. Deus é um Deus que se ira, e a ira de Deus é terrível. Tu sim, Tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à Tua presença? Salmo 76, 7. Se te iras, quem pode subsistir à Tua presença? Tu, Senhor, Tu és terrível. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a ira de Deus. Se encontramos de Gênesis a Apocalipse o amor de Deus, e realmente encontramos, da mesma maneira, irmãos, nós encontramos a ira de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Desde o início, o amor de Deus se manifestando. Desde o início, a ira de Deus se manifestando. Até o fim, o amor de Deus dando oportunidade. Mas até o fim, a ira de Deus também se manifestará nessa terra. O conhecimento do amor de Deus, e esse é mais falado, mais reconhecido, é muito bom. Mas o conhecimento da ira de Deus, o conhecimento do terror de Deus, também é muito bom. Eu não creio numa vida espiritual para mim só conhecendo o amor de Deus. Me apresentaram uma época só o amor de Deus. E foi muito bom. E foi maravilhoso conhecer o amor de Deus. Mas também foi muito bom para a minha vida espiritual. Conhecer a ira de Deus, conhecer a disciplina de Deus, conhecer os juízos de Deus. Foi muito bom. Só o amor não me faria completo. No que eu sou, me falta muito. E nem só a ira, viver com medo de Deus. Mas conhecer o amor, o grande amor de Deus. Mas conhecer também a ira de Deus, parece que me completa muito a vida espiritual. O amor me constrange, me leva para perto dele, me atrai a ele. Eu sou atraído pelo amor de Deus, eu sou amarrado pelo amor de Deus, eu sou levado por esse amor. Mas ao mesmo tempo que eu tenho este amor, esse desejo de estar na presença dele, também dentro de mim, talvez nem tanto nos meus atos, como eu gostaria, mas dentro de mim existe também o temor de Deus, a reverência do Senhor. Isso me ajuda muito na vida espiritual.
Quando eu conheci a Deus, me revelaram só o amor de Deus. Foi maravilhoso. Eu me converti, Deus me libertou, fui curado. Mas depois não me apresentaram a ira, a disciplina, o juízo. Por isso é que eu comecei a esfriar. Por isso pequei. E por isso insisti no pecado, por não conhecer a ira, por conhecer só o amor de Deus. Quando eu conheci a ira, a disciplina, eu conheci mais de Deus. Deus é bondoso, mas Deus é severo. Romanos 11, 22. Eu conheci o amor, pequei, e aí conheci a ira, a disciplina e o juízo de Deus. Deus me tirou tudo que os irmãos podem imaginar. Deus foi muito severo comigo. Eu perguntava a Deus por que Ele foi tão severo comigo, por que Ele me deixou sem comer, me tirou família, emprego, filhos, honra, respeito, moral, fui dormir em rodoviária. Por quê? E na época eu não entendi, hoje eu consigo entender. Foi para que eu aprendesse que o mesmo Deus que nos ama é o mesmo Deus que nos disciplina. O mesmo Deus que é paciente, amoroso, tardio em irar-se, é o mesmo Deus que quando se ira é muito severo, Ele é terrível. Deus é terrível. Por que vem a ira de Deus? Por causa do pecado. É o pecado que atrai a ira de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. Romanos 1, 18. É o nosso pecado que ira a Deus. O nosso pecado, primeiro, ele começa a nos fazer separação, amém? Esse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de olhos para que não vos ouça. Isaías 59, 1. Depois, o pecado nos impede de receber as bênçãos de Deus. Jeremias 5, 25. As vossas iniquidades desviam de vós essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. E se eu insisto no pecado, aí eu vou ver a disciplina, o juízo e a ira de Deus. É o que Deus faz na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. É isso que eu queria despertar os irmãos. Desde o início, com Adão, Deus fez os seus juízos com ele. Vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 3. Vamos começar por aí. Eu queria ler várias passagens, se der tempo, com os irmãos. Vamos tentar resumir um pouquinho. Talvez essa palavra ajude você a tomar mais cuidado com a mornidão espiritual. Talvez essa palavra ajude você, que está quase pecando, quase abandonando a Deus, quase desanimando, ser sacudido e temer mais a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu tivesse temido a Deus, conhecido a ira, a severidade, eu não teria pecado. Eu posso pecar amanhã novamente, o mesmo pecado que cometi. Mas diz um ditado que gato escaldado tem medo de água fria. Eu às vezes já tive para pecar, mas eu lembrei de todo o sofrimento, de toda a severidade de Deus. E eu falei com o Senhor: Senhor, se tu deixar eu pecar, eu não consigo novamente voltar para a tua presença. Eu morro. Eu não consigo passar por tudo aquilo. Estar longe de ti, ser lançado na mão do diabo, do mundo, não dá mais para mim. E ali o Senhor lançava aquele temor em meu coração. Então muitas vezes eu não pequei por amor, porque eu amo o meu Senhor, eu não quero entristecer o meu Senhor. Mas muitas vezes eu não pequei por temor, porque eu temo a Deus, pois Deus é severo. Deus não tem peninha. Peninha temos nós, mãe que não gosta de disciplinar filho, tadinho do meu filho.
Isso é peninha de mãe. Deus não tem pena. Deus tem amor e Deus tem a sua ira, a sua severidade e os seus juízos. E o homem pecou. E Deus falou, vocês vão morrer. E o homem começou a morrer. E o Senhor falou, e vocês vão ter consequências, vão fazer juízo por causa desse pecado. Eu mandei vocês não comerem da árvore. Vocês comeram. Então vocês vão sofrer isso aqui. Gênesis capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Severo, todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas Deus foi um por um, tá? Mas foi o diabo, foi o Adão, foi a Eva. Tá, não importa quem foi, pecaram. Todos vão receber a punição do seu erro. Não adianta você fazer como Adão, né? Foi a mulher. Aí a Eva fez o quê? Foi a serpente. Não, mas meu marido me irritou muito, mas minha mulher também não é mole. Não, mas meu patrão, não, mas a minha situação. Meu irmão, não adianta você jogar para cima do outro. Pecou, vai sofrer a punição do pecado. E todo pecado terá a sua consequência. Deus pode te perdoar o pecado, mas você pode ter consequências e juízo de Deus sobre o seu pecado. E nesse caso teve. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Deus fez juízo severo. E nesses juízos, Deus não voltou atrás. Há juízos temporários, há disciplinas temporárias. Mas quando a pessoa, em determinados pecados e erros, a punição é para sempre. Nesse caso foi, não teve jeito. Mas será que daqui a 1000 anos Deus não vai se arrepender? Não. Tem punição, tem juízo que é eterno, no caso desse aqui em relação ao homem e à terra. Até o fim da terra vai ser assim. Outro aspecto que nós encontramos é quando Deus se desagradou do homem na terra com Noé. O homem pecou, insistiu no pecado, Deus foi cirando, mas dando oportunidade, e o homem continuou insistindo, e Noé pregando, anunciando o juízo de Deus. Cuidado, a ira de Deus está chegando, a disciplina, a ira, o juízo está chegando. E os homens não estão nem aí. E Noé falando, o cálice da ira de Deus foi enchendo. Até que Deus falou, eu vou destruir o homem da face da terra, não tem mais jeito. Não, mas será que se o homem... Deus decidiu. Deus deu oportunidade. E o problema está aí. Às vezes a gente acha que a oportunidade de Deus é a passividade, é a complacência de Deus com o pecado. Se Deus ainda não te puniu, não te disciplinou, é porque Ele te ama, é porque Ele tem paciência, é porque Ele é tardio a irar-se. Mas não quer dizer que o seu pecado não vai lhe achar. Se você não se arrepender dos seus pecados, se uma nação não se arrepende dos seus pecados, se o mundo não se arrepender dos seus pecados, a ira de Deus virá sobre o homem, sobre a nação, sobre o mundo. E tem vindo até hoje. Deus te faz. E Deus ali destruiu toda a humanidade. Noé achou graça diante de Deus. Da mesma maneira, Sodoma e Gomorra, Deus foi dando oportunidade, até o dia que Deus falou, não tem mais jeito. Então o juízo virá. E eu farei juízo sobre Sodoma e Gomorra,
e destruiu aquelas cidades. O juízo vem. Se o juízo não aconteceu, é porque Deus está nos dando oportunidade de arrependimento. Não é porque Ele não vai fazer juízo, não é porque o nosso pecado foi escondido debaixo do tapete. Ninguém consegue esconder pecado debaixo do tapete. Ninguém. Com Deus não há isso. Se você pecou, ou você trata o seu pecado, se arrepende, pede perdão, misericórdia, ou o seu pecado te acha. Se uma nação pecar e não se arrepender, ela pode estar próspera o quanto quiser. Um dia o pecado acha a nação. Se o mundo não se arrepender, e não vai se arrepender, porque a Bíblia diz isso, o juízo de Deus virá sobre toda a terra. A ira de Deus vai se derramar sobre toda a terra. Leia comigo Jeremias, no capítulo 25. Eu estou enfatizando um pouco isso, é o meu desejo, e creio que do Espírito Santo de Deus, para ficar bem marcado na mente e no coração dos irmãos. Isso vai lhe ajudar na vida espiritual. Talvez não seja uma palavra assim muito agradável, mas vai lhe ajudar a conhecer um pouco da ira de Deus. Se você hoje sair daqui com um pouquinho mais de temor, conhecendo um pouco mais desse atributo de Deus chamado ira, para mim eu vou ter cumprido a minha missão nessa noite. Não tem nada de errado em conhecer o amor. Nós temos que pregar o amor de Deus para todos. O próprio Deus é a essência do amor. Mas não podemos deixar de pregar ira, juízo de Deus. Senão as pessoas vão zombar de nós, né? Eu já preguei para a pessoa: meu irmão, aceita Jesus para ser salvo? Ah tá, eu aceito. Eu lembro que eu preguei com um pai de santo. Eu era novinho. Aceita Jesus que você vai ser salvo. Ele ficou lá, aceita Jesus? Ele, tá, então eu aceito. Aceita? Aceito. E eu era novo convertido, não sabia o que falar. Falei, e agora, o que eu faço? Eu sabia que ele não tinha aceitado. Então, eu fiquei todo sem graça, ele rindo de mim, ele estava zombando de mim, que eu era novinho, convertido e tal. Eu peguei e fui embora. Depois eu aprendi. Foram zombar de mim. Eu falei, meu irmão, com todo amor no coração, aceita Jesus, porque a ira de Deus virá sobre este mundo. Há um dia que existe um julgamento, todo homem será julgado. Você queira ou não, você acredite ou não, o seu joelho vai se dobrar diante de Deus, e você vai dar conta de tudo que você fez a Deus. Tudo bem, meu amigo. Por isso é que eu estou te oferecendo a salvação, porque ao dia da ira, ao dia do julgamento. Jeremias 25, a partir do verso 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, Jeremias 25, 25. Toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar. Profeta profetiza bênção, vitória também. Mas a maioria dos profetas da Bíblia profetizam ira, profetizam juízos de Deus sobre nações e sobre terras e sobre homens, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei do meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, a cidade de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, seus príncipes e a todo o seu povo, a todo misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, Gaz, Ecrom e ao resto de Adode, Edom, Moabe, aos filhos de Amon, aos reis de Tiro e todos os reis de Sidom, da além do mar, de Dedã, de Temã, de Buz, de todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia, todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zinri, todos os reis de Elão e a todos os reis da Média, todos os reis do norte, de perto, de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles ao rei da Babilônia.
pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, bebei, embebedai e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, tereis de bebê-lo, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. O pecado de cada nação acha essa nação. O pecado de cada homem vai achar este homem. Deus está fazendo juízo desde o início de todas as coisas e fará juízo, e o grande dia do juízo final está para chegar. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos, crianças, velhos, homens, mulheres. Deus é severo. Pastor, foi assim mesmo? Foi. Eu particularmente não gosto daquele desenhozinho de Noé, que mostra nas criancinhas Noé tocando uma flautinha e os animaizinhos entrando na arca. Com as minhas filhas, quando eu tive a oportunidade, eu não quis que ensinasse isso. Pelo contrário, eu li a Bíblia com elas, expliquei, mesmo pequenininha, que aquilo foi o maior juízo. Foi o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade. Não tinha nada de bonitinho ali, não. O mover do Senhor e a graça do Senhor foi maravilhosa, com Noé e 7 pessoas, ao todo 8. Agora contra todos os moradores da terra. Eles batiam, choravam, lamentavam, suplicavam. Não teve mais jeito. Quando Deus determinou, não tinha mais jeito. Não teve mais jeito. Então o tempo é agora. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, será também nos nossos dias. Como foi em Sodoma, comiam, bebiam, casavam, se davam casamento, até o dia em que Ló saiu de Sodoma e do céu choveu fogo, enxofre e destruiu a todos. As pessoas estão casando, dando-se em casamento, fazendo festa, Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo agora vem o Natal, o aniversário, depois Natal, depois férias, e eu vou curtindo, eu tenho que casar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu vou vivendo a minha vida comum, até que o dia, de repente, vem o juízo de Deus e tudo destrói. O casal está muito bem, só curtindo. Não, nós estamos prosperando, montamos um negócio nosso, agora nós vamos sair, nós vamos passear daqui para ali, de lá para cá, vamos curtir a vida. Até que vem o juízo. E aquele casamento é desfeito. E vai cada um para um lado. E a família é destruída. A vida daquelas 2 pessoas são destruídas. Um pouco antes, a ira de Deus já estava ali. Por que não tinha caído? Por que o juízo não aconteceu? Porque Deus é amor, Deus é paciente, Deus é tardio em irar-se, meu irmão. Se você está em pecado e a ira não veio, a disciplina não veio, é por amor. No mínimo, se você não consegue se libertar, confesse, peça ajuda, agradeça a Deus, tema o Senhor. Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu merecia juízo e disciplina, é que Tu me ama muito, Tu é muito misericordioso, mas tema o juízo de Deus, porque o juízo veio sobre todos, sobre todas as nações, e o juízo final ainda virá. Deus fará um juízo terrível, que está chegando, irmãos, e esse juízo vai destruir toda a terra. A Bíblia diz que não houve, nem haverá, tamanha aflição, porque a ira de Deus será derramada totalmente sobre toda a terra. Milhões e milhões de pessoas vão ser mortas num só dia, em várias pragas. O terror vai tomar conta deste mundo. Os homens entrarão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Vão pedir a morte, mas a morte não vão encontrar, de tanto terror, porque a ira de Deus vai se derramar sobre toda a terra.
Então o meu desejo é que você conheça essa ira, um pouco dessa ira, que você possa sair daqui temendo um pouco mais o Senhor. A ira também é um atributo de Deus como o amor. Deus te ama, Deus está te dando oportunidade, Deus me dá oportunidade. Quando Ele não faz juízos, é porque Ele é tardio em irar-se, é porque Ele tem dó, é porque Ele se compadece, Ele espera uma resposta de um homem, de uma nação, do mundo. Deus ainda está esperando para derramar o seu juízo sobre toda a terra. Isso não vai acontecer, rapaz, isso é historinha da Bíblia. O fim vem, o juízo vem. Não tenha isso como um meio, uma libertinagem para viver da maneira que quiser. Porque o pecado do homem acha o homem, o pecado da nação acha a nação, o pecado do mundo vai achar o mundo. O evangelho, irmãos, não é para trazer bênção. O evangelho não é para trazer prosperidade. O evangelho é para trazer salvação. O evangelho é o quê? Boas novas de... Mas é salvação de quê? Boas novas, salvação não é prosperidade, não é bênção. É salvação da ira de Deus. Evangelho é para isso. Evangelho é para te livrar da ira que vem. E tem te livrado. Porque muitas vezes você peca, eu peco. O evangelho vem com o sangue de Jesus. E o Senhor nos olha cobertos com esse sangue. E a ira do Senhor, a disciplina muitas vezes é adiada. Muitas vezes a ira do Senhor não vem por causa do sangue de Jesus. Mas essa oportunidade vai acabar. A porta da graça vai se fechar. Então a ira será derramada. Nunca se viu na terra tão grande sofrimento como haverá em toda a terra. Amém? Leia comigo em 1 Tessalonicenses, eu já estou acabando. 1 Tessalonicenses, só para confirmar o que eu falei, que o evangelho é para nos livrar da ira, não é para trazer bênção para ninguém, prosperidade para ninguém. Pastor, então o senhor está falando que nós não podemos ser prósperos e nós nem somos abençoados. Não falei isso. Não coloque palavras na minha boca, já falaram isso comigo. Então crente não pode ser abençoado, não pode ser próspero. Eu falei, pastor, mas quem que disse isso? Eu não disse para o senhor não, o pastor me perguntou. Eu só falei que evangelho não é para isso. Mas se você recebe o evangelho como deve ser recebido e obedece ao Senhor, você vai ter consequências da sua obediência. Deus vai te abençoar, vai te guardar, vai te abençoar em tudo que você fizer. Mas evangelho não é para isso. Evangelho é para a salvação da ira de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E para guardarde dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus veio para livrar você da ira vindoura. Para terminar, o último, Romanos 5. Volte um pouquinho. E lê comigo Romanos 5, verso 8. Vamos ver se é isso mesmo. Isso, 8 e 9. Romanos 5, verso 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor. Nós vamos conhecer aqui o amor e a ira para terminar. Para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor! Morreu por você, antes de você se converter, Ele morreu por você. Quando você vivia no pecado, queria o pecado, amava o pecado, Deus morreu por você. Se Ele morresse por quem estava buscando Ele, quem já o amava, amém. Mas Ele morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos deu a oportunidade antes de nos convertermos. A oportunidade é para nos convertermos, para nos arrependermos do pecado. Agora, para quê? Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor, o grande amor, mas também que nos traz a salvação de quê? Da ira dos juízos terríveis do Senhor dos exércitos,
Que Deus nos conceda essa compreensão. Eu creio que ela pode ajudar você na sua vida espiritual. Que você se aprofunde no amor de Deus, mas que você também tenha sempre em mente o juízo, a disciplina, a ira de Deus, que já veio em várias épocas, sobre vários homens, sobre várias nações. Continua vindo, mas virá a grande ira final, que vai destruir toda a terra. O evangelho é para isso, é para tirar você desse mundo. Não coloque o coração em mais nada nesse mundo. Esse mundo vai ser destruído pela ira de Deus. O evangelho é para te tirar desse mundo, não é para fazer você próspero nesse mundo, não é para você fazer rico, não é para você realizar sonhos nesse mundo. O evangelho é para retirar você desse mundo. É o contrário de que muitos pregam. Não, mas o evangelho é só vitória, você vai ser isso. Não, não, é para te tirar. Meu filho, abandone tudo isso, porque o juízo está vindo, a ira vai ser derramada, filho. Mas eu vou te tirar pelo sangue de Jesus Cristo, filho, meu filho. Amém? Vamos colocar de pé e orar? Aleluia.